Olá pessoal da Escola Laerte, dos segundos anos, do ensino médio, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês sobre o gráfico da função seno e suas variações, para quem não teve a oportunidade de acompanhar as aulas no CMSP, ok? Bom, vamos lá. Quando nós vamos fazer um gráfico de uma função, nós traçamos dois eixos, o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. No nosso caso aqui, do gráfico da função seno, aqui no eixo X vão ficar os ângulos, ok? 0, 90, escolhi esses, 180, 270 e 360. Veja que eles estão marcados em radiano, tá? 90, 180, 270 e 360. Poderia também vir em graus, não mudaria nada. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A função seno, veja só, para cada valor que eu der para o x, então eu vou obter um valor de y, não é isso? Beleza, o primeiro ponto que eu peguei é o ponto 0, 0 grau. Mas vamos olhar como a função seno ela se comporta lá no ciclo trigonométrico. Olha só, no ciclo trigonométrico, o eixo aqui na vertical, que é o nosso eixo seno, ele se comporta da seguinte maneira. Veja, quando é 0 grau, então não tem altura ainda, não tem tamanho, né? Então, 0 grau, o seno vale 0. Conforme eu vou aumentando o meu ângulo aqui, ó, o meu seno ele vai aumentando também. Chegando assim lá no π sobre 2, que é 90 graus, valendo 1. Lembrando que o eixo do seno ele vai de 1 até menos 1. Assim como do cosseno, que vai do 1 até o menos 1. Então vamos lá. Então começa com 0, vai até o π sobre 2 chegando a 1. Quando desce lá no π, ele volta a ser 0. Olha aqui, ó. Eu tenho que sempre me orientar por esse eixo aqui. Ok? Depois do π, ele vai descendo, descendo, descendo com valores negativos. Quando chega lá no 270 graus, que é o 3π sobre 2, o seno vale quanto? Menos 1. Depois ele vai voltando, voltando aqui, ó. Quando chega lá no 360, que é 2π, ele volta a ser 0. Então veja, eu olho o tamanho do seno nesse eixo aqui, ó. Ok? Então vamos preencher nossa tabelinha. Então, quando o ângulo for 0, o seno vale 0. Quando for π sobre 2, é a altura máxima, vale 1. Quando for π, volta para o 0. Quando for 3π sobre 2, menos 1. E quando for 2π, ele volta a ser 0. Então veja como se comporta o gráfico do seno. Bom, pessoal, para a gente ganhar tempo, eu já tracejei aqui, tá? Liguei os pontos, ok? Então 0, 0, meu primeiro ponto. Depois, olha só, π sobre 2 e 1. π sobre 2 e 1, tá aqui meu segundo ponto. Depois, π e 0, então tá aqui meu outro ponto. 3π sobre 2 e menos 1, já liguei, tá aqui meu ponto. E 2π voltou no 0. Veja que o gráfico, então, ele vai subindo aos pouquinhos, tá? Ele faz uma onda assim, ó. Então, esse é o gráfico do seno de x, ok? Se eu continuasse, ele continuaria da mesma forma que aconteceu até aqui. Bom, tem três coisinhas que a gente precisa marcar que são muito importantes em um gráfico do seno. A sua amplitude. O que é amplitude? Amplitude, pessoal, vocês vão pegar o eixo aqui, ó, onde está dividindo, vamos dizer assim, o gráfico ao meio, tá? Aqui. E a amplitude vai ser esse tamanho aqui, ó. Tá bom? Então veja, eu acho aqui o eixo central do gráfico, traço. Essa altura seria minha amplitude, veja só. Então é 1. A imagem são os valores que o y assume. Veja, qual é o maior valor que o y assume? 1. Qual é menor? Menos 1. Então eu posso dizer que a minha imagem vai de menos 1 a 1. Veja, o gráfico nunca vai passar disso, ó.
tá? Por mais que eu continue aqui, ó, ele vai de menos 1 a 1, ok? E o período? Pessoal, o período seria, vamos dizer assim, quanto tempo depois o gráfico começa a se repetir. Veja bem, ó. Se nós pegarmos aqui como referência o ponto 00, veja só, ele subiu, desceu. Quando chega aqui, ó, ele vai começar a repetir, ó. Esse tamanho, então, aqui, ó, seria meu período. Então, o período dele é 2π. De 2 em 2π, o gráfico se repete, ok? Vamos fazer um outro exemplo agora. Bom, continuando aqui, então nós vamos fazer agora uma variação da função seno. Agora nós vamos fazer o gráfico da função 3 mais 2 vezes o seno de x. Veja que eu peguei os mesmos valores aqui para o x, ok? Olha lá, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Veja só, tomando como base o gráfico do seno, então fica fácil. Veja bem, ó, seno de x. O seno de 0, a gente sabe que é 0. Porém, eu tenho que fazer 3 vezes 2 vezes, então, o seno de x, que é 0. Aqui eu vou ter que fazer 3 vezes 2 vezes o seno de π sobre 2. Quanto que é o seno de π sobre 2? Nós já vimos lá no gráfico acima, que é 1. Ok? Perdão, aqui é um sinalzinho de mais. Depois, no π, nós faremos 3 mais 2 vezes... Quanto que é o seno de π? Seno de π é 0, nós já vimos lá em cima. 3π sobre 2. 3 mais 2 vezes... O seno de 3π sobre 2, olha lá, menos 1. E por fim, 3 mais 2 vezes 2π, o seno de 2π é 0. Então vamos lá, ó. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes 1, primeira multiplicação, tá? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Vamos ver agora como vai ficar os pontos no gráfico. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, para a gente ganhar tempo, eu já liguei os pontos. Olha lá, quando o x for 0, o y então é 3. O primeiro ponto, o ponto de partida, diferente lá do primeiro, do gráfico do seno, que partia do 0, aqui parte já do 3, tá? Depois, π sobre 2 e 5, π sobre 2 e 5, depois π e 3, é só seguir a tabelinha aqui, ok? Depois 3π sobre 2 e 1, e 2π e 3. Então o gráfico, ele vai ficar assim, ó. Tá? Esse é o gráfico de quem? O gráfico de 3 mais 2 vezes o seno de x. O que vai mudar? Veja bem, vamos lá, vamos achar a amplitude. Olha aqui, ó, achando o eixo central, então, aqui do gráfico, que seria aqui, ó. A amplitude seria essa, ó. Essa altura aqui, tá? De 3 até 5, então a amplitude seria 2. A imagem, qual é o menor valor que o y assume? Veja só, 1. Qual o maior valor? 5. Então a imagem vai de 1 a 5. E qual o período? Mesma coisa que o gráfico do seno, ó. 2π, né? Porque se eu continuasse aqui, ó, ele ia repetir tudo de novo, ok? Então, o período é o tamanho em que o gráfico começa a repetir, tá? É o período dele. É como se fosse as fases